Tá vendo esse gráfico aí na sua tela? Ele mostra o desempenho de duas ações, que são as linhas azul e verde, junto com o desempenho do índice Ibovespa, que é a linha vermelha. Isso desde o início do ano de 2020. E durante esse período, enquanto o Ibovespa cai 11%, uma dessas ações sobe 81% e a outra sobe 98%. Deixa eu te perguntar, você sabe que ações são essas? Porque é exatamente sobre isso que a gente vai falar no vídeo de hoje. Então, se esse assunto te interessa, já vem comigo, deixa seu like aí embaixo e vamos embora ver que ações são essas. Elas são duas empresas do mesmo setor, o setor de varejo, e curiosamente elas têm números de receita bastante parecidos, que é basicamente o tanto de dinheiro que entrou em cada uma dessas empresas. Porém, uma dessas empresas tem um valor de mercado 5 vezes maior do que a outra. E aí, você acha que faz algum sentido essa diferença? Porque eu, sinceramente, tenho as minhas dúvidas. Mas vamos então entender um pouco melhor o resultado dessas empresas no segundo trimestre de 2020 para a gente ver se conseguimos achar alguma conclusão que faça sentido para ter uma diferença assim tão grande entre essas duas empresas que à primeira vista parecem parecidas. E se você ainda não percebeu, essas duas empresas que eu estou falando são a Via Varejo e a Magazine Luiza, duas gigantes do varejo brasileiro. E eu já falei algumas vezes, tanto aqui no canal do YouTube quanto lá no meu Instagram, que eu vou deixar aqui em cima para você, que se você ainda não me segue também, não sei por que você está perdendo seu tempo, mas isso aí é papo para outra hora. Mas você pode seguir lá, tá? Não vou ligar não vou achar ruim, vou até achar bem legal da sua parte. Mas o fato é que eu já falei que eu tenho ações da VVAR 3 e não tenho da MGLU 3, mas eu queria saber de você. O que é que você acha dessas duas empresas? Você tem alguma delas na sua carteira? E agora vamos começar falando então sobre a Via Varejo, que é dona das marcas Ponto Frio, Casas Bahia e tem mais algumas coisas ali, mas essas duas são as principais. A Via Varejo é uma empresa que foi fundada em 1946 e teve sua listagem na Bolsa de Valores em 1981. Hoje ela é uma companhia que emprega mais de 41 mil pessoas e tem mais de 1.000 lojas físicas espalhadas pelo Brasil inteiro. Ela está listada no novo mercado da B3, ou seja, ela só tem ações ON e tem 77% das suas ações em circulação, que é o tal do Free Float. E é uma empresa que no meio de 2019 ela foi meio que virada de cabeça para baixo. Isso porque o antigo controlador da empresa saiu e quem voltou para tomar o controle da empresa foi a mesma família que fundou ela lá na década de 40, que é a família do Michael Klein, ou Michael Klein, não sei exatamente qual que é a pronúncia certa. E foi exatamente esse movimento que deu início ao turnaround da empresa, a reestruturação da companhia, que estava com uma gestão extremamente ineficiente e que parecia que simplesmente não estava nem aí para os resultados da empresa. E foi aí que essa nova gestão começou a reestruturar toda a operação da companhia e correr atrás do prejuízo para tentar se equiparar às suas concorrentes do varejo brasileiro. E antes de a gente falar dessa nova fase da empresa, eu queria te avisar que a Levante, que é uma das maiores e mais populares casas de análise do Brasil, que é inclusive parceira nossa aqui do canal, preparou um relatório sobre essas duas gigantes do varejo brasileiro que eles me deixaram disponibilizar para vocês totalmente gratuito. Eu vou deixar o link para você poder baixar esse relatório aqui embaixo na descrição. Vai ser o primeiro link da descrição, tá bom? Então é só você clicar lá no link, preencher com seus dados, baixar o relatório aí para você poder estudar e tirar suas próprias conclusões. Mas deixa para ler esse relatório depois que você terminar de assistir aqui o vídeo, de ouvir o que eu tenho a falar sobre essas duas empresas. Então fica bem aí onde você tá e vamos continuar falando sobre a Via Varejo. E até o momento, a companhia vem conseguindo entregar tudo que ela prometeu, sendo que no segundo trimestre de 2020, em plena pandemia, ela apresentou um crescimento bastante forte das suas operações online, tendo um aumento no seu GMV, que é o Gross Merchandise Volume, ou também pode ser traduzido como volume total de mercadorias vendidas, de 5,1 bilhões de reais. Isso considerando apenas a parcela do e-commerce, descontando, sem considerar a parcela das lojas físicas, que como a grande maioria estava fechada, a receita bruta desse segmento caiu 63% em relação a 2019, ao segundo trimestre de 2019, com um GMV de 2,2 bilhões.
E um ponto de destaque em relação a essa digitalização da empresa é o fato de que o e-commerce, que representava 18,5% do GMV total lá em 2019, passou a representar 70%, de modo que o total vendido pela empresa ficou praticamente igual ao do ano passado, mesmo com praticamente todas as lojas fechadas. Outro ponto de destaque é o fato de que ela conseguiu manter as suas despesas estáveis em relação ao ano anterior, mostrando que as iniciativas que foram adotadas e implementadas para tornar a empresa mais eficiente estão aí surtindo efeito, estão dando resultados positivos. Já na ponta negativa, a gente pode destacar a queima do caixa operacional da empresa de quase 2,5 bilhões no trimestre e um prejuízo ajustado de 176 milhões de reais. E vale ressaltar que mesmo negativo, esse resultado ainda foi melhor do que o de 2019, quando o prejuízo foi de 274 milhões, que se a gente adicionar os efeitos não recorrentes no trimestre de 2020, esse prejuízo de 170 milhões vira um lucro líquido de 65 milhões. Então não foi tão ruim quanto pode parecer caso você não saiba e não entenda muito bem sobre a empresa ainda. À primeira vista foi um resultado muito ruim, mas considerando todas as condições macroeconômicas, a pandemia e o crescimento que a empresa teve de um ano para o outro, foi sim um resultado bom. E outro ponto importante que eu tenho que mencionar é a aquisição que a Via Varejo fez da empresa de logística ASAP Log, que contribuiu para verticalizar mais ainda a Via Varejo e tornar ela uma empresa cada vez mais eficiente, porque com isso eles conseguiram uma boa melhora nos prazos de entrega, que é um fator importante de diferenciação no varejo eletrônico. Todo o investimento em marketing e tecnologia tem rendido bons frutos para a Via Varejo. A empresa conseguiu multiplicar por 10 o número de usuários nos seus aplicativos de celular, saindo de 1,5 milhão de usuários ativos mensalmente para 15 milhões. E esses aplicativos já correspondem a 1/3 das vendas de todo o e-commerce da Via Varejo. E se a gente for dividir esse e-commerce em dois segmentos, a gente vai ter o 1P, que é quando a própria Via Varejo vende diretamente as mercadorias para os clientes, e a gente tem o 3P, que é o famoso marketplace, bem parecido com o que a gente conhece do Mercado Livre, por exemplo, e que nos dias atuais virou praticamente que uma unanimidade entre todos os varejistas online. No 1P, que é o segmento direto, a companhia conseguiu crescer em 311%, com um GMV total de 4,2 bilhões. E no 3P ela teve um crescimento um pouco menor, de 180%, alcançando um GMV de 901 milhões de reais. E uma coisa que é legal de a gente falar é que com a mesma receita, a empresa conseguiu aumentar o seu lucro bruto, ou seja, assim ela conseguiu melhorar a sua margem bruta. E isso, se a gente somar as despesas que ficaram estáveis, fez com que ela melhorasse a sua margem EBITDA de 3% para 5,9%, então praticamente dobrou a sua margem EBITDA. E agora um ponto de atenção que é preciso ficar de olho quando a gente for olhar para a Via Varejo é em relação à inadimplência, que disparou no começo da crise. Mas no caso da Via Varejo, isso já era bastante esperado, até mais do que para as outras varejistas, porque o carnê das Casas Bahia ele só pode ser pago nas lojas físicas das Casas Bahia, que estavam fechadas, então as pessoas não conseguiam ir até lá para poder pagar os seus carnês. É interessante notar que com a situação se normalizando e as lojas reabrindo, a inadimplência voltou a cair, mas mesmo assim é um ponto de atenção importante para a gente ficar de olho. E a Via Varejo ela aproveitou esse bom momento da empresa para fazer captações relevantes no trimestre, que totalizaram ali uns 10 bilhões de reais, sendo que ela fez um follow-on de 4,4 bilhões, por exemplo, e conseguiu alongar sua dívida, que ainda assim não é uma dívida muito barata, tem um custo médio de CDI mais 3,5% ao ano. Então, de maneira geral, resumindo tudo o que eu falei sobre a Via Varejo, foi um bom resultado, conseguiu ficar acima das expectativas do mercado e contribuiu para que o bom desempenho das ações da empresa seguisse firme aí,
cada vez a patamares mais altos. Agora partindo aí para uma das queridinhas da Bolsa de Valores, o Magazine Luiza, que também reportou seus resultados do segundo trimestre de 2020. Então, só para contextualizar, é uma empresa um pouco mais jovem, foi fundada em 1957 e só foi ser listada na Bolsa de Valores lá no ano de 2011. Ela também está listada no novo mercado da B3 e tem um free float de 40,7%. O GMV total da empresa deu um salto de 49%, saindo de 5,7 bilhões para 8,6 bilhões de reais nos últimos 12 meses, sendo que desse montante, 6,7 bilhões vieram do e-commerce, que cresceu 182%, enquanto que as vendas nas lojas físicas caíram 45%, mesmo com apenas um terço das lojas abertas em média aí durante o trimestre. Já a receita líquida do Magazine Luiza foi de 5,5 bilhões, crescendo 29% na comparação anual e 6% na trimestral, que foi aí impulsionada pelo forte crescimento do varejo online. E um ponto importante a gente adicionar é que, segundo dados da Ebit, o e-commerce formal brasileiro cresceu 70% no segundo trimestre de 2020, ou seja, o Magazine cresceu 2,6 vezes o mercado e assim conseguiu assumir a liderança do mercado de e-commerce formal brasileiro, e isso se deve a 3 motivos principais: um crescimento nas novas categorias que eles estão implementando, como supermercado, a Netshoes em artigos esportivos e a Época Cosméticos no segmento de cosméticos. Além disso, a gente teve o aplicativo indo muito bem, né? Uma performance excelente também do aplicativo da Magazine Luiza, que está se tornando aí uma espécie de um super app e conta já com próximo de 30 milhões de usuários mensais. E as entregas de produtos feitas pela Magazine Luiza são de fato mais rápidas do que os seus concorrentes. Então, como esse prazo de entrega no varejo eletrônico é um diferencial importante, o Magazine vem conseguindo se destacar ano após ano aí esse quesito. E o varejo eletrônico, que em 2019 representava 41% das vendas totais do Magazine, nesse trimestre passou a significar mais de 78% do total. E por conta do fechamento temporário das lojas físicas, a empresa apresentou uma pequena diminuição na sua margem bruta, que no mês de junho, com a abertura progressiva das lojas, já mostrou recuperação. E o resultado do trimestre foi um prejuízo líquido de 62 milhões de reais. Porém, se a gente olhar individualmente cada um desses 3 meses, é possível observar uma forte recuperação, com um prejuízo alto no mês de abril, praticamente um 0 a 0 em maio, e um lucro líquido relevante já no mês de junho. E diferente da Via Varejo, no trimestre, o Magazine Luiza conseguiu gerar 2,2 bilhões de caixa e continua com uma posição de caixa líquido, sem considerar as contas a receber de cartões de crédito, bem saudável, de 1,3 bilhões. E agora eu tenho alguns pontos que eu acho que você deveria considerar ao analisar essas duas empresas. Aproximadamente 70% das lojas da Via Varejo estão localizadas em shoppings, que ficaram aí fechados durante todo esse período de pandemia e só agora estão começando a ser reabertos. Enquanto que o Magazine é muito mais voltado para o varejo de rua, que em comparação aos shoppings foi muito menos impactado por essa quarentena, por essa pandemia. Isso fez com que as vendas das mesmas lojas da Via Varejo caíssem bem mais, sofressem bem mais do que do Magazine. E o valor de mercado do Magalu é 5 vezes maior do que da Via Varejo. E por mais que eu acredite que de fato o Magazine Luiza é uma empresa muito melhor do que a Via Varejo, eu não acho que um prêmio desse tamanho no preço das ações seja justificável. Há quem diga que o mercado coloca esse prêmio nas ações porque ele acredita que o Magazine Luiza vai se tornar a Amazon brasileira, porque lá nos Estados Unidos a Amazon tem mais de 50% do market share, de participação no mercado. Assim como na China, o Alibaba tem mais de 60% de participação no mercado. Então tem muita gente que acredita que aqui no Brasil vai acontecer a mesma coisa, uma consolidação gigantesca no varejo, principalmente no varejo online. Eu não sei se isso vai de fato acontecer. Eu acho que
A Via Varejo, por exemplo, tem uma participação gigante no mercado e é muito importante, é um negócio até meio que cultural, né? O carnê das Casas Bahia. Até por isso, quem me acompanha já há algum tempo sabe que eu tenho ações da Via Varejo desde quando elas custavam ali próximo de R$ 5 e não tenho intenção nenhuma de vender elas no curto prazo. Eu acredito sim que deve haver um prêmio em relação ao preço da ação do Magazine Luiza para a ação da Via Varejo, por ser uma empresa de maior qualidade, mas não acho que a relação que tem hoje de 5 vezes mais seja alguma coisa que faça algum sentido. Inclusive, eu estou considerando aí nos próximos meses até aumentar a minha posição em Via Varejo. Mas isso aí, se eu vou de fato fazer isso, né, fazer esse investimento, só o tempo que vai poder nos responder. Mas eu queria saber de você, o que você acha sobre essas duas ações? E se você chegou até aqui, é porque você gosta desse tipo de vídeo, é mais longo, com bastante informação, bem completo, uma análise bem profunda mesmo. Então, vou deixar aqui na tela mais 2 vídeos desse estilo para você ver se você curte aí também essas outras análises que eu fiz. E também vou deixar aqui embaixo na descrição o link para você se inscrever no Intensivão do Investidor, caso você queira começar a fazer as suas próprias análises, né? Aprender como que você pode melhorar os seus investimentos. Pode ficar tranquilo que é um evento 100% online e 100% gratuito. A única coisa que você precisa é cadastrar o seu e-mail. E já aproveita também para deixar o seu like no vídeo e se inscrever no canal se você ainda não for inscrito. Um grande abraço e eu te vejo no próximo vídeo.